Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre moldes e matrizes. Moldes, matrizes ou pacote moldiça, isso depende do comando que você está comprando, muda o nome, mas a lógica é a mesma, tá? E ele é um opcional, tá? Tem que ser comprado separadamente. Então, tomar muito cuidado quando você for comprar uma máquina e verificar se ela tem moldes e matrizes ou não, tá? Porque na cabeça de quem vai comprar a primeira máquina CNC, o que ele pensa quando é um centro de usinagem? Ah, vou rodar um programa 3D. Se a minha máquina não conter o moldes matrizes, eu não vou conseguir executar esse programa com precisão. Por quê? É normal a minha máquina fazer uma leitura de até 200 linhas. Isso depende muito de comando para comando. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu dou start no programa, ela já lê 200 linhas antes de começar a trabalhar. Então, quando me dá um alarme no programa que um dado que está lá no meio do programa, ou lá no final do programa, eu digo, mano, nem chegou naquele ponto ainda já está dando alarme, porque a máquina já leu o programa inteiro antes de começar a trabalhar. Aí você pensa assim, 200 linhas, puta, é muita linha. Porém, um programa gerado num software, para fazer esse perfil que está aqui do lado, para mim fazer uma linha desse perfil, eu usaria em 2D umas 20, 30 linhas, tá? Para mim gerar no software, eu vou gerar lá 5.000, 20.000 linhas. Isso depende do tamanho da peça, também depende da precisão do software, depende de uma série de fatores. Mas diríamos que fosse lá 5.000 linhas. E diríamos que eu dei start nesse programa, eu não tenho moldes e matrizes. O que vai acontecer? A máquina vai ler até esse ponto preto aqui, ó, sem look ahead. Só que ela deveria ter lido até o ponto vermelho aqui, ó, com look ahead. Quando eu dei start nesse programa e a minha máquina não tem moldes e matrizes, ou ela tem e eu não ativei o Look Ahead, ela vai começar a trepidar. Porque ela não tem uma leitura tão rápida quanto a máquina deveria ter para continuar trabalhando. Aí entra o código Look Ahead. Lembrando que o código Look Ahead foi ativado, ele tem que ser desativado. Principalmente antes de uma troca de ferramenta. A maioria dos fabricantes já colocam no programa do M6 para ser desativado, mas por via das dúvidas, sempre desative ele antes da troca de ferramenta. Por quê? A leitura fica tão rápida que ele pode atropelar o programa de troca. O programa de troca. Para quem não sabe, o M6 ele só puxa um programa que está dentro da máquina, que diz para a máquina onde ela tem que subir, que ferramenta que ela tem que buscar, como ela tem que proceder para trocar, abrir pinça, fechar pinça, essas coisas. O M6, apesar de ser um comando ISO, cada fabricante de máquina tem o seu programa para troca de ferramenta. Então entramos no Look Ahead. O Fanuc, ele tem o G05.1, Q1, Q e R, né? É onde o G05.1 é chamado na função Look Ahead, o Q ativa a função, Q1 ativa a função, Q0 desativa a função. R é o nível de precisão. O nível de precisão vai de 1 a 10. Quanto maior o nível de precisão, mais lenta a máquina fica, porém ela fica mais precisa. Quanto menor o nível, mais rápida e menos precisão. O Fanuc também tem um outro código, G08.1, mas para utilizar esse G08.1 é necessário que a máquina, a parte mecânica e eletrônica da máquina estejam bem alinhadas, senão não vai te dar um resultado para o que você quer. O Fanuc 0IMF Plus, que é o que tem hoje no mercado, que todo mundo está usando, ele vem como standard o nível 1 de precisão do Look Ahead. Então, se você comprou um MF Plus novo agora, se você usar o G05.1, com certeza ele vai estar funcionando. Existem outros níveis de precisão, mas daí tem que ser comprado separadamente. O Fagor 8055, ele usava o G51, a letra A e a letra E. O G51 chama a função Look Ahead, a letra A é a porcentagem que eu quero que aumente de capacidade de leitura,
O Fagor diz que vai até 225, mas eu comprovei que acima de 100 não te dá muita diferença, tá? Então eu sempre falo para o pessoal colocar a letra A 100, que já resolve o problema. A letra E é o erro de leitura de um ponto ao outro. O que acontece? Quando eu gero o programa no software, por que ele fica longo? Ele não vai gerar um G2, G3, um G2, G3, ele vai criar vários facetados para formar um arco. Então, uma linha reta, uma linha reta, uma linha reta e forma um arco. Isso vai deixar o programa bem longo, né? E entre um ponto e o outro desses vai ter um erro de leitura. Então, ali é a precisão do software ou a precisão do pós-processador. Geralmente ele está em 2 centésimos. Se eu deixar com 1 centésimo, por exemplo, a máquina vai ficar muito lenta. Então, o ideal seria deixar até 2 centésimos, ficar tudo bem. Se for um desbaste, eu deixo lá 1/10, funciona bem. O Fagor 8060, 8065, 8070, ele usa o G501. Aí tem a letra M e a letra E. A letra M, o G501 chama a função, a letra M é o nível de precisão. Ele vai ter M1, M2 e M3. M1, acabamento, M2, pré-acabamento, M3, desbaste. E a letra E continua o mesmo do 8055, é o erro de leitura entre um ponto e o outro. Tá? Muito obrigado pela atenção. Lembrando que aqui eu coloquei só Fanuc e Fagor, mas o Siemens também tem, o Mitsubishi, todos os comandos têm essa função do que é rede. A Siemens é um pouco mais complicado, porque ela tem vários níveis. Dependendo do que você precisa, da tua máquina, o que a tua máquina aguenta, você tem que colocar uma informação diferente. A Mitsubishi também é pouca coisa. Se eu não me engano é G5P0, alguma coisa assim. Tá? Ok? Então tomar muito cuidado quando for comprar uma máquina, verificar se ela tem look ahead, porque senão mais tarde você vai ter problema com isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.